Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Espero que sim. Gente, antes de mais nada, gostaram do chapéu novo do Mago? Ó, Mago tá de chapéuzinho novo. Espero que vocês gostem. Estou investindo no canal, né? Assim como eu falei pra vocês. Vocês investem no Mago, o Mago investe em vocês, em trazer conteúdo cada vez melhor. Bom, gente, no vídeo de hoje, nós vamos sair do esquema de vídeo de caos, vídeo de sobre magia em si, para trazer o quê? O caos de vocês. Então, sim, hoje o Mago vai ler o caos de vocês. E eu vou reagir, como eu disse que faria quem me acompanha no Instagram. Se você não acompanha, segue lá nas redes sociais, monge_a_mago, no Instagram, no TikTok. Eu tenho produzido conteúdo para ambas redes sociais, né? Então, já segue, caso você ainda não siga. E, gente, antes de começar a ler os relatos de vocês, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, sim, eu vou ler os relatos e vou reagir a eles, pode ser com ironia, pode ser que não. Segundo, se você não pediu para eu não ocultar o seu nome nem nada, eu não vou ocultar. E aí é por cada um, responsabilidade de cada um, né, se expor nas redes sociais, expor aqui no YouTube por meio do caso que eu vou expor, beleza? Meu povo, também queria dizer que se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal de Monge a Mago, porque fui monge e hoje sou mago. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pro amigo, pra amiga, pra aquele cético que não acredita em nada. Pois bem, vamos começar lendo os causos que vocês mandaram. Caso você não mandou e queira mandar, né, você vai ver agora como vai ser isso, como não vai. Caso você tenha ficado, ainda tenho medo, tenho dúvida de como o Mago vai reagir à minha experiência, caso você queira, mande para causos.mongeamago, tudo junto, @gmail.com. Vou deixar aqui embaixo, repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, e eu reagirei aos seus causos aqui, porque pretendo tornar esse quadro permanente, porque assim eu compartilho meus causos com vocês, e vocês compartilham o caos de vocês comigo. Separei alguns causos para hoje dos e-mails que recebi, né? E bom, vamos lá, sem mais demora, vou ler aqui no meu celularzinho. O primeiro caso chama-se, o título do e-mail, né? Minha história com caos de magia. Não me ignore. Não foi ignorado. Boa noite. Sou Pedro e gosto muito dos seus vídeos. Espero muito que você leia minha breve história. Eu sempre fui interessado por conhecimentos de magia e do sobrenatural. Eu sou peruano. Olá, hermano. Sea bienvenido a nuestro canal. O sea, toda la gente de Latinoamérica, siéntanse muy abraçadas e saludadas por mim. Les quiero mucho. Pra quem não sabe, eu vivi 3 anos rodando a América Latina, então, no meu tempo de monge, né? Então, conheço bastante os Andes, sobretudo Peru, Bolívia, Chile. Conheço bastante esse caminho, né, de los Andes. Bom, voltando aqui ao e-mail que eu já me perdi porque eu adoro falar, né? Peruano, da parte da selva do meu país. Lá a magia que se conhece envolve seres elementais, tais como duendes, as mães, que são guardiãs de distintas árvores e plantas, e são esses seres que nos ensinam pessoalmente sobre as artes místicas. Mas claro, é preciso de um bruxo / xamã que faz a ponte de comunicação e também de magia com os daimons, demônios, que neste tempo eu achava que era mais forte por ter a crença cristã limitadora. Muito tempo atrás, em 2010, o meu primo chegou com a ideia de fazer um pacto, e eu ainda estava na escola porque eu era muito jovem. Eu aceitei, então fizemos certos rituais, e a certa altura ele teve que viajar, e eu fiquei sem saber de certas coisas ou qual é o procedimento para fazer o chamado ou falar com qualquer demônio. Uma vez lembro que invocamos Beelzebu. Eita! Só não sei se foi ele quem respondeu ou qual foi a oração que ele fez para o chamado. Bom, provavelmente não foi Baal-Zebu que veio por uma oração. Porque esse é um daimon milenar, né? Baal ou Baal da Goetia, né? Ele é um daimon milenar, então ele não responde muito facilmente a uma simples oração ou prece. Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Porque ele falava para o cigarro em voz baixa e eu não conseguia escutar o que ele falava. Nem sei como poderia chamar o demônio com o qual eu fiz um pacto.
Primeiro teve que fazer o trato com uma deidade elemental. E foi a de um duende que morava numa planta chamada no Brasil de pinhão roxo. E como cada elemental duende traz consigo um presente / cardápio de poderes, precisamente ele me deu a de aparentar ser atrativo, tanto para homens e mulheres de todas as idades, e depois passei a fazer o pacto, que naquele tempo achava que era um trato, para que depois eu consiga aprender das ensinanças, dos ensinamentos que o demônio pudesse me dar. Certo. Eu me lembro que primeiro Eu me lembro que primeiro se faz um chamado para uma deidade cristã, no caso, um santo, mas não lembro a oração para o santo, e depois se faz o pacto. A oração era mais ou menos assim: Ó Lúcifer, príncipe de las tinieblas, espantosos de los gérminos, tus abluciones, sargatanás. Espaços em brancos é porque não lembro toda a oração. E depois teve que furar o centro do meu dedo com a agulha e colocar a gota de sangue no centro da minha testa. E desenhar no meu peito, na altura do meu coração, um símbolo que estarei colocando na mesma mensagem. E no dia seguinte, quando acordei, vi que tinha mais 2 símbolos escritos no meu peito, que acredito que se haja concretizado o pacto. Acho que a condição era que não tocasse arruda nem água benta, o qual não consegui porque é meio difícil com família cristã. Às vezes, hoje faço o ritual de chamado da mesma forma que ele fez com Baal-Zebu. Só que tentando chamar ao Daimon que fiz o pacto, e também tento chamar ao duende com voz baixa, com minhas próprias orações / chamado. Mas não tem o mesmo efeito. Não acontece nada, para ser mais sincero. Ele dizia que agora a fumaça vai dar volta ao redor da vela. E quando ele fez, eu podia ver a fumaça do cigarro dando voltas em círculos ao redor da vela. Complicado, né? A luz da vela piscava muito, e quando eu faço a mesma coisa que ele fazia, não acontece nada. Não podia ficar nervoso se não cortava a conexão, mas aí ele me sai que o terço vai começar a levitar, e fiquei com medo. E a vela que estava piscando se apagou. A gente utilizava 2 terços, agora que me lembro. Um que ele mesmo preparou e outro que eu tinha que preparar. E voltando, eu sinto que não há resposta. O nome do demônio com quem fiz pacto se chama Sargatanás. E não sei o nome do duende. Na verdade, não sei direito, mas parecia que as orações, rituais e conjuros para fazer alguma coisa, ou se era possível fazer tal coisa. E ele me respondia de imediato. Parecia que tudo o que tem que ser feito já estava tudo na cabeça dele. Como se alguém já falasse ou como se ele estivesse olhando para um livro dentro da cabeça dele. E daí, ele sabia que o que tinha de ser feito como tinha que ser feito e as palavras certas a ser dito com todos os detalhes. Eu gostaria de saber e aprender mais, e meu primo não fala mais sobre o assunto. Me deixou na mão sem saber nada. Se você pudesse me dar uma luz, eu agradeceria muito. Meu nome é Pedro Maximiliano Pinedo. Espero que você leia a minha história. E se eu for respondido, agradeço muito. Aí ele mandou em anexo a imagem do símbolo, né, que ele falou que apareceu no peito dele e tudo mais. Bom, Pedro, o que eu posso te dizer é... Primeiro, quando nós estamos tendo primeiras experiências místicas, elas são sempre muito impressionantes. Ou seja, ocultismo por si só é algo que quando você tem um contato primeiro, ele te impressiona. Então, isso significa o quê? Que possivelmente o que você fez com o seu primo na época deu certo pela forte impressão na sua psique, né? O que nós chamamos na magia de psicodrama, que nada mais é do que justamente o fator surpresa dentro de um ritual. Aquilo que vai fazer um boom no nosso cérebro e já ficar, caramba, a magia é real, né? Então, o psicodrama, ele acontece justamente por por esse elemento surpresa, que surpreende a nossa mente e dispara um gatilho nela, que faz a gente ver tudo com olhos místicos, né? Na igreja católica, na igreja cristã, eles vão chamar isso de querigma, em grego, né? Primeiro amor, né?
Ou seja, aquelas primeiras experiências arrebatadoras que você tem com a fé, com a espiritualidade, e que te faz ver que existe algo por detrás. Isso não necessariamente significa que aquilo foi real, no concreto da coisa. Por isso que provavelmente você tentou repetir e o processo não deu certo. Porque na real, o que deu certo foi um efeito psicológico do pequeno ritual que vocês fizeram ali, né? Pela forma como você me fala, vocês deviam ser provavelmente adolescentes quando fizeram isso, né? E é a época justamente onde nós temos experiências que nos impactam muito. E justamente por nos impactar demais, nós acreditamos que aquilo é um boom na nossa mente, né? Como você não me descreveu os resultados posteriores a esse pacto, se você realmente ficou mais atraente para homens e mulheres, se você saía pegando todo mundo ou não, fica difícil eu analisar se de fato foi feito alguma coisa, né? Porque até aí você teve uma experiência mística onde fizeram um símbolo em você e o máximo que aconteceu foi aparecer um complemento desse símbolo no seu peito. Isso pode ser um sinal de uma concretização do pacto? Pode. Mas se não aconteceu o que você pediu no pacto, então, né? Provavelmente foi um efeito de ilusão. Ah, então eu quero saber o que eu posso fazer para refazer o pacto, ou talvez para ter um contato de novo com essa entidade. De fato, Sargatanas é uma entidade que existe, né, em alguns grimórios medievais, se eu não me engano no Verum tem ele, no Dionório também tem. Ele aparece em alguns escritos medievais, né, ele existe. É um daimon realmente real. Só que muito perigoso, né, e o contato com essas entidades nunca é tão simples como vou fazer uma simples oração e pronto, aquilo ali vai aparecer e se manifestar de forma mística. Tô dizendo que isso é impossível de acontecer? Não. Tô dizendo que na maioria dos casos não acontece, né? Quando o assunto é espiritualidade, nós não podemos nunca cair no papel da Inquisição, né? De isso pode, isso não pode, isso é correto, isso não é correto. Mas pelo senso comum dos praticantes, não é algo tão simples. Né? Então por isso que eu digo, não é algo tão simples de se manifestar, de acontecer, de se concretizar, beleza? Outro ponto interessante a analisar aqui é o porquê da busca por uma entidade densa e qual o resultado que você espera, né? Porque nós, de modo geral, nós que viemos de um viés cristão, como você mesmo diz aí no relato, nós temos a tendência de se impressionar e de ser curioso com o lado negro da força, né? Então, é a síndrome do adolescente que não cresce, né? E aí ele vai ser revoltado contra os pais, o que ele vai fazer? Ser satanista. Os pais são cristãos, eu não gosto do cristianismo porque acho certinho demais. Aí, ao invés de eu virar qualquer outra religião, budista, uma religião de boinha, não, eu vou ser satanista. Por quê? Porque eu quero confrontar, eu quero bater de frente, entende? Então tem muito desse viés psicológico que nós precisamos entender. Dito isso, partindo para o lado mais espiritual da coisa, cabe a mim dizer... Você falou que não podia tocar, que o acordo, né, seria que você não tocasse em água benta, nem nisso, nem naquilo. E você tocou. Então, pode ser também, caso tudo isso, né, descartando todo o psicológico que eu falei que pode estar por detrás disso, e trazendo somente a parte espiritual, é simples. Por que nada que eu faço com essa entidade funciona? Porque você desfez o acordo, né? Você falou que não ia tocar em água benta, tocou em água benta. Você falou que não ia tocar em não sei o que, e tocou naquilo que não podia tocar. Então, assim... difícil, né? E bom, Pedro, eu espero que você tenha ficado um pouco mais esclarecido que não é tão simples. E aí você me pede para te ensinar a entrar em contato. Eu não faço isso, tá? Eu acho que você encontra cursos ótimos de Goetia ou de sistemas de magia diversos que você pode estar fazendo, né? Quanto a mim, não gosto de ensinar, não acho que é algo tão simples assim e que todo mundo deva se envolver, né? Então, desculpa, eu não vou te ajudar nisso, mas muito obrigado por compartilhar o seu relato. Eu espero que você tenha tentado entender as coisas por um viés fora do espiritual. E é claro, isso te surpreendeu demais. Assim como comigo, quando eu era novinho na Wicca, na bruxariazinha, e eu via qualquer coisa acontecer e aquilo pra mim era um fenômeno assustador, né? Me impressionava demais. E até hoje acontece...
quando eu vou lidar com um sistema de magia novo, por exemplo. Geralmente, toda a primeira experiência com um sistema de magia novo que eu tenho me impressiona mais do que as experiências posteriores. Por quê? Pelo efeito psicológico do psicodrama. Aquilo que é novo, bum! Tem um elemento surpresa que explode a nossa cabeça, né? Faz, nossa! E aí eu tenho experiências que podem ser de viés psicológico e nem por isso é menos real pra mim, tá? Só no objetivo da coisa, quando se repete ou quando você espera um resultado posterior daquilo, que pode não ter sido tão efetivo quanto você pensava que fosse. Foi algo mais real pra sua psique, pra sua mente, do que pro concreto, né? Quando a gente quer um objetivo material, por exemplo, né? E é isso. Bom, vamos pro próximo relatinho? O próximo relato que eu tenho aqui é do... Tá. Experiência com Bune. Olá, mago. Pode me chamar de Pedro, por questões de segurança. KKK. Ok, Pedro. Então, venho através desse e-mail contar a minha experiência com o Duque Bune. Na época, o meu ex-pai de santo ia fazer esse ritual para pedir prosperidade, e me ofereci em acompanhá-lo, mesmo sem conhecer muito sobre magia. Então fui para o terreiro com o tecido de Oxford, para ele confeccionar o tapete com um círculo de proteção. Segundo ele, já tinha consultado uma entidade da Falange dos Caveiras, que mandou ele colocar um círculo de sal grosso ao redor do círculo mágico para potencializar a segurança. Então compramos um cacho de uva e vinho, charuto, para oferecer a ele quando chegasse. Fizemos o banimento e chamamos ele a primeira vez, sem sucesso. Então tentamos novamente e foi aí que sentimos a energia dele. Uma energia quente, muito forte, diferente de tudo que eu já tinha visto do que se fale sobre energia densa. Pedimos sinais a ele para que comprovasse que realmente ele estava ali. Meu ex-pai de santo disse ter ouvido gritos, e como se cobras estivessem andando próximos a nós. Eu senti o meu chakra coronário da cabeça, tá bom, gente? Arder muito, como se estivesse pegando fogo. Então ele se fez uma imagem através do incenso. Como tenho problema de vista, não consegui identificar direito. Talvez ele tenha percebido isso, pois logo a fumaça começou a girar em forma de espiral e entrou dentro do círculo. Pedi a ele fluxo de dinheiro, proteção e conhecimento, entre outras coisas. E prometi uma vela de 7 dias na cor verde, se não me engano, se tivesse tudo o que queria em um curto período de tempo. Amada, você pede tudo isso pro Daimon e vai oferecer uma vela verde? Gente, se eu fosse o Daimon, eu ia mandar você pra... né? Vamos cortar na edição, senão eu vou desmonetizar o vídeo. Tínhamos acendido velas amarelas ao redor do círculo para proteção, e quando olhamos para trás, notamos que uma das velas tinha passado da forma sólida para líquida. Não sei nem explicar o que aconteceu. Então fechamos o acordo e liberamos ele para ir embora. E quem disse que ele queria ir? Típico de Bune, né? Muito pelo contrário, parecia que a energia dele só ficava mais forte. Logo que fizemos em uma construção que ficava em frente ao cemitério. E só fomos nos dar conta disso depois do rito, pois o lugar onde a gente ia fazer não deu certo e estávamos dispostos a fazer naquele dia, fecha aspas. Abriu... aspas não, gente. Aspas? Não é aspas, é parênteses. Ai, gente. Então, o meu ex-pai de santo e amigo falou que estava se sentindo como se fosse um ser muito iluminado. Disse que sentia de babar. Disse que sentia ter babar. Que? Como se fosse um grande rabino. Ah, deve ser barba. Ele escreveu babar, mas deve ser barba. Como se fosse um grande rabino. E nada do Bune querer ir embora. E nós acuados daquele círculo. Minhas pernas já estavam formigando e eu já estava agoniado. Então, no meio do desespero, passamos a adorar a Deus. Louvar, cantar hinos, até que o Daimon foi embora. Ai, Deus, desculpa. Eu imaginei os dois, todo paramentado de Salomão, lá com as túnicas pretas, uma espada, uma vara na mão. Aleluia, Jeová, que nem os crentes, começam a ajoelhar e pedir misericórdia pra Deus. Ai, eu não tenho maturidade pra isso.
Grande parte do que eu pedi obtive resultados positivos, até além do que eu esperava, principalmente relacionado ao dinheiro. Eu sou cartomante e tive que trocar de número, pois estava exausto e cansado. Gente. E os clientes não me deixavam descansar. Sei bem. Eram muitos clientes. Teve casos em que os clientes pagavam até um valor bem acima do cobrado só pela satisfação. Então os resultados foram bem grandes, mas hoje não chamaria ele sem um grande preparo. Eu sei que a energia que eu senti e eu sei com o que estava lidando. Não é brincadeira. É mais sério do que pensei. Hoje não tô tão bem financeiramente, porque todo o dinheiro que ganhei acabei gastando com bebidas e farras. Porra, Pedro! Não, mas não fode, né, Pedro? Porra, Pedro! Então sei que o que vem fácil também vai fácil. Não estava com o meu mental pronto para tal rito, e quase me afundo nas bebidas. E logo após minha família montou um bar, então foi aí que eu passei a beber desgraçadamente mesmo. Desregradamente mesmo. Aff, Maria. Mas hoje luto contra o alcoolismo e até evito de andar no bar da minha mãe para não ter recaída. Obrigado, e que sirva também de exemplo, pois tudo tem o seu preço. Eita, que pesado. Sim, bullying é aquele complicado, né? Quem já viu o caso de bullying, se você não viu, tem um vídeo de bullying aí pra você ver. Bullying é um daí muito complicado de lidar. Porque ou ele faz isso, dá fácil, e você perde fácil, ou ele vai dando de migalhas, que é o que geralmente acontece. Ele vai dando aos pouquinhos, porque ele quer sempre mais. Bullying, ele mexe com a ganância da pessoa. Só que ele também vê os seus vícios. Então ele viu que você tinha uma tendência para o alcoolismo, é aí que ele vai te pegar. E foi o que aconteceu. Amigo, o que eu te desejo é sorte. A sua experiência com bullying me parece muito concreta, muito real, porque, claro, né, tem a ver com a minha experiência, mas não só com a minha, mas com de vários magistas que contataram esse Daimon e tiveram experiência bem parecida. Então, só por hoje funciona, né? Tente lutar pela sua sobriedade, pensando somente que você precisa ficar sóbrio hoje. E vai dar certo, beleza? Obrigado por compartilhar o seu relato. De fato, o bullying ele faz isso, né? Não tem nem o que falar aqui, porque é uma experiência forte, né? Tem tudo a ver com também aquilo que eu transmiti no meu relato, mas com o que vários magistas falam. Bullying demora para ir embora, então se recusa a ir embora. É uma forma que ele testa os magos, né? Que o contratam, que o convocam. Então, a lição que nós tiramos desse caso é: só invoque bullying se você tiver culhão, porque a coisa é séria, como disse o nosso amigo Pedro aqui, né? E esse seria o último caso que nós vamos ler neste dia de hoje. É sobre um exorcismo. O título é esse, né? O exorcismo da minha avó de 70 anos. Eita! Então vamos lá. E aí, pessoal, me chamo Joseph e tenho 19 anos. Esse foi um dos muitos casos sobrenaturais que já vivenciei. Já teve outro de possessão, bem mais pesado que esse, porém esse foi com um parente muito próximo. Imagine você, com 9 anos de idade, achando que exorcismo é o que você viu em Todo Mundo em Pânico. Um padre jogando água benta na mulher do Hulk. Não foi bem assim. Na verdade, ninguém esperava o que iria acontecer naquele dia. Foi em um final de semana ensolarado, às 10 da manhã, bons tempos, onde a internet era em Nokia, tijolo e Orkut. Saudades daquilo que vivi. O nosso imaginário era esse, o que víamos em filmes. Minha avó durante a vida toda mexeu com coisas pesadas, principalmente com religiões africanas. Mas, aos 70 anos, decidiu se converter ao cristianismo. A família toda era evangélica, para deixarmos claros. Eu morava na casa de cima com meus pais e a minha avó, tia e primo na casa de baixo. Eu desci para tomar café da manhã com eles. Pão com mortadela quentinho. Abre parênteses. Menos café, coisa de velho. Prefiro Nescau. Fecha parênteses. 3 velhas da Universal bateram no portão. Minha avó atendeu e elas a cumprimentaram.
Eu e meu primo estávamos na sala. Saímos para dar privacidade a elas. Elas iam lá todo final de semana para acompanhar o desenvolvimento espiritual da minha avó. Ou sei lá o que era isso. É difícil, ainda mais tratando de universal. Fomos pro quarto, nós ficamos lá, eu, ele e minha tia. Começaram as orações, os clamores de misericórdia pela alma dela e etc. Passam-se 30 segundos e a velha começa a gritar histericamente. A voz dela fica grossa beça, como a cena do filme mesmo. Tipo um Darth Vader fumante de Marlboro. Oh! Tô imitando o grito da avó dele que tá escrito aqui no e-mail, tá? Oh! Gritava muito. Falava umas coisas estranhas que não dava pra entender. Algumas eram ameaças. Entre parênteses de novo. Algumas eram ameaças. Se contorcia toda no sofá, com uma força descomunal. Tanto que as três velhas não conseguiam dar conta, e era visível o desespero delas. Se debatia no sofá e tentava atacar elas. Uma coroa de 70 anos fez tudo isso. Em caixa alta. Uma coroa de 70 anos fez tudo isso. Eu e meu primo ainda não tínhamos pego o pão. E para chegar na cozinha, tinha que passar pela sala. Era um dilema, arriscar nossas vidas e comer o pão ou continuarmos seguro até o demônio ir embora. É um dileminha, né? E o que você acha que a gente fez? Criança só faz cagada. Atravessamos a sala vazados, coração a mil. Eu lembro até hoje, Deus me livre. Ela olhou nos meus olhos fixamente e eu estava correndo. Mas aquele momento parecia que passou em câmera lenta. Quando cheguei na cozinha, peguei o meu pão, mortadela, comecei a repensar. Será que um pão com mortadela vale a pena? Brincadeira, kkkkkk. Eu era criança e não passaria como um Nietzsche da vida. Não pensaria como um Nietzsche da vida. Porém, o resto foi real. A encarada nos olhos e etc. Nem com medo eu tava, na verdade. Eu só fui entender o que havia acontecido bem mais velho. Lembro que nós dois levamos um esporro da minha tia por interferir no ritual de banimento, entre aspas. Kkkkkk. Essa história foi real. Não teria motivo para uma senhora de 70 anos fazer teatro para assustar crianças de 9 anos de idade. Não mesmo. Ainda mais pela força descomunal que ela tinha. Ela usava ferros nas pernas, pois mal consegue andar sozinha. Um dia vou perguntar para a Murmur o que aconteceu naquele dia. E quem era aquele espírito que incorporou nela. Acho que foi daí que começou o meu interesse pelo oculto. Desde minha avó incorporada no Iori até minha mãe queimando minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Te entendo perfeitamente. Tenho muitas outras histórias sobrenaturais que vivi nesses poucos 19 anos de vida. Caso você goste e conte o relato, posso contar outras. Grande abraço. Primeira coisa, por favor, traga mais relatos muito bem-humorados como esse, porque eu amei. Titia tá de cara com esse relato. Maravicherry. Amei. Outra coisa, vamos lá. Reagindo ao caso da avó, né? Primeiro, você tinha 9 anos, com certeza isso ia te marcar e impactar a sua vida pro resto da vida, né? Não tem como. Assim como eu, quando vi um espírito com 5, 6 anos de idade pela primeira vez, que foi o da minha avó que morreu. Também foi com vó, né? Não tem como isso não nos marcar, não mexer com a gente, não dar um rumo e um sentido pra nossa vida, né? Porque se hoje a vida tem um sentido é pelas experiências espirituais que eu tive, né? Fora o sentido material da coisa toda, né? Então, assim, a sua experiência é interessante. Outro ponto interessante é, a sua avó foi da macumba a vida inteira. E aí chega no final da vida, ela quer largar os orixás, largar tudo pra ser evangélica. Tem como isso dar bom? Não tem, né? Primeiro, porque quando nós falamos de magia africana, nós falamos de ancestralidade e falamos de uma ancestralidade antagônica ao cristianismo e oprimida pelo mesmo. Óbvio que qualquer espírito que se manifeste em terreiro vai ser contrário ao cristianismo. Não porque são demônios, mas porque foram oprimidos por ele por centenas e centenas e centenas de anos, né? É a mesma coisa de você, sendo um mago, ser forçado a ir para um culto evangélico à força, te colocarem ali à força. Você vai gostar? Não vai.
Você vai se estribunchar para sair daquele lugar, né? Então, às vezes, não é nem um obsessor que estava na sua avó. Era simplesmente um espírito mesmo se manifestando contrário àquilo que ela estava fazendo com a vida dela. Isso acontece, com mais frequência do que se imagina. Na minha experiência de exorcismo, eu já lidei muitas vezes aqui no Brasil, sobretudo lá pro lado do Maranhão, pro lado do Nordeste, com pessoas assim. Idosos que viveram a vida inteira dedicado ao santo, ao culto, ao orixá, a jurema, ao que for. E quando ficam idosos, querem largar tudo achando que é simples assim. E não é, né? Não é simples assim. Assim como não foi simples para mim, quando saí de um mosteiro, voltar a praticar goetia da forma como eu pratico hoje, tendo um contato mais direto com os daimons. Para quem não sabe, a goetia, como nós a conhecemos, ela advém de uma cultura católica. Só que, ao mesmo tempo, avessa, são demônios que se opõem ao regime católico, cristão e tudo mais. Então eu, que já havia exorcizado várias dessas entidades, tendo que lidar, né, com elas aí de novo. Vocês acham que é fácil? Não, querido, não foi fácil. Para mim adquirir autoridade, para mim adquirir conversação, para mim adquirir trato com elas, foi, penoso. Foram tentativas e tentativas de contato até que eu conseguisse respeito delas. Por quê? Porque existe toda uma questão egregórica por detrás. E por muito tempo, eu sendo de uma egrégora cristã, né, católica, iniciática, mas católica do mesmo jeito, era contrário, era avesso ao trato com os daimons, né? O único trato que a gente tinha com esses seres era de exorcismo mesmo, de banimento, de expulsar. Então eu entendo perfeitamente, respondendo aí a sua indagação, né? Você fala que um dia vai tentar contatar a Murmur, mas nem precisa. Por quê? Porque a gente meio que já sabe que no fundo, pode ser sim um próprio orixá, pode ser sim um próprio guia dela que se manifestando ali simplesmente para expulsar aquela gente, né? Por quê? Porque toda vez que você vai fazer uma oração dessas de libertação dos crentes, eles pedem para você renunciar e vão nomeando todos os espíritos que você teve contato. E aquele espírito que você teve contato e talvez até um contrato, ele vai se rebelar contra essa renúncia. É normal. E é até melhor que ele se rebele desse jeito, num exorcismo. Porque ele pode não fazer nada e se rebelar fudendo sua vida. Então assim, né? Só pra fechar esse caso aqui, né? Foi bem interessante e por mais que tenha sido engraçado pelo fato que você contou de uma forma muito lúdica, ele é bem sério, né? E por isso que eu falo, uma vez que você expande a sua consciência e faz alguns tratos iniciáticos, passa por algumas iniciações, não tem volta atrás. E toda tentativa de volta atrás será gerar sofrimentos. No meu caso, eu ainda consegui uma volta atrás porque eu não tinha feito nenhum voto perpétuo ou definitivo. Porque na Igreja Católica tem isso. Tem votos simples, que se renova anualmente, e tem votos iniciáticos perpétuos, que você faz para sempre e já era. Eu não tinha feito perpétuos, mas se eu tivesse feito, eu acho que eu jamais conseguiria praticar goetia ou qualquer sistema de energia densa, né? Então tem toda essa questão por detrás. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero o feedback de vocês, comentem aí o que vocês acharam dos causos que eu trouxe, né? Das pessoas, das experiências, dos relatos. E lembrando, mande seu caos, beleza? Fiquem bem, se cuidem, abominem o biruliro. E antes do falou, quero pedir pra vocês, se você estiver precisando de consulta, quer consulta oracular, jogo de cartas, tudo mais, chama que a gente faz acontecer. Caso você não veja o vídeo que vai sair na sexta, esse vai sair na quarta. Caso você não veja o vídeo de sexta, desejo te um bom Natal, né? Apesar de eu não ser cristão, Natal é um evento originalmente pagão, vem do Iule, ou da festa do Sol Invictus, né? Celebrada em Roma. Então, Feliz Natal para você, que o Sol Invicto brilhe na sua vida, que o sol que não morre possa renascer em ti, junto com toda a esperança de um novo florescer para um novo ano, beleza? Fiquem bem, abominem o biruliro e falou!